sejam bem-vindos à live do professor Filemon. Você que está aí no nosso canal do YouTube, ainda não está inscrito, inscreva-se, né? Dê o seu joinha aí, o seu like e também ative a sinetinha para receber as notificações do nosso curso. Pois bem, uma pergunta que me foi feita diz respeito à crase. Aliás, são perguntas sempre recorrentes, né? Crase é um assunto sobre o qual muita gente tem dúvida e é natural que haja essa dúvida. Por que as pessoas têm tanta dificuldade com a crase? Porque crase, na verdade, é uma forma de regência. E normalmente nós estudamos como se fosse pontuação, como se fosse acentuação gráfica. Em função disso, é natural que haja essas dúvidas. Mas nós vamos dando formas práticas para que vocês reconheçam e nunca mais incorram em erro. Então eu vou aproveitar a pergunta que me foi feita, vou esclarecer essa dúvida aqui, aproveito e faço uma revisão mostrando casos em que não se pode empregar crase de jeito nenhum, está certo? Vamos começar com a dúvida que foi passada para nós. É uma frase que está num cartaz do supermercado, um supermercado aqui de Brasília. A frase traz a seguinte afirmação, informação. Aberto das 7 às 22. Aberto das 7 às 22 horas. A pessoa me pergunta, está certa a crase? A resposta é sim, está certa e é obrigatória a crase. Agora, a frase está certa? Não. Você vai dizer, pronto, professor, eu não entendi. Está certa ou não está certa? A frase está errada, mas a crase é obrigatória. Então, se a frase está errada, onde está o erro, se não é na crase? O erro é paralelismo gramatical. Erro de paralelismo gramatical. Observe, você tem duas possibilidades de construir essa frase. Você pode escrever assim, aberto das... Perdão, a frase original não era das, né? A frase original era de. Aberto de 7 às 22 horas. Porque das 7 às 22 horas aí estaria certa a frase e também estaria certa a crase. Mas a frase original era esta. Aberto de 7 às 22 horas. A crase está certa, porém a frase está errada. Duas possibilidades de você escrever esta frase corretamente. Aberto das 7 às 22 horas, em que houve paralelismo gramatical, e esta é a melhor construção. Veja, por que estaria errado no primeiro caso? Porque você usou de, só preposição. Se usou só preposição aqui, não pode usar preposição e artigo na sequência. E aqui a crase denuncia a presença de preposição mais artigo. Poderíamos tirar a crase de jeito nenhum. Aí haveria erro de regência. Faltaria a preposição. Preposição obrigatória. O artigo, neste caso, denota a necessidade da crase. Então, se você escreve aberto de 7 às 22 horas, a crase é obrigatória, porém a frase está errada por falha de paralelismo gramatical. Duas possibilidades corretas. Aberto das 7 às 22, ou então você pode também escrever assim, aberto de 7 a 22 horas. A melhor construção para o contexto em que a frase está incerta é a primeira, aberto das 7 às 22. Ou então aberto de 7 a 22 seria outra possibilidade. Nesse caso, corretamente as duas construções. A primeira, erro de paralelismo gramatical. Por que paralelismo gramatical? Faltou o artigo para o primeiro e o artigo foi apresentado na segunda parte. Então houve falha de paralelismo gramatical. Compreendido isso? Pois bem, com relação a casos em que não pode ocorrer crase de jeito nenhum. Casos. 3 casos, basicamente, não pode ocorrer crase de jeito nenhum. Primeiro caso, se uma palavra estiver no plural e o a estiver no singular. Impossível a crase. Por exemplo, eu digo assim, ela se referia a promessas. Ela se referia a promessas. Impossível a crase. Impossível. O verbo referir-se é transitivo indireto, a promessas objeto indireto. Mas veja, este a é simplesmente uma preposição. Impossível a crase. Isso é muito comum nós encontrarmos as pessoas usando crase nesses casos aqui. Não se admite.
ela se referia a promessas, não cabe crase de jeito nenhum. Porque se o a está no singular e o substantivo que se lhe segue está no plural, é sinal de que houve tão somente uma preposição, não há artigo, impossível a crase. Crase é fusão de dois as, da preposição a com artigo a ou as. Nesse caso aqui, houve simplesmente a preposição. Como você sabe que não houve artigo, impossível haver um artigo no singular com substantivo no plural. Então, impossível a crase. E se eu colocasse o a no plural? Aí sim, haveria crase obrigatória. Olha, ela se referia às promessas. Aí sim, quem se refere a preposição, promessas, precedido do artigo as, crase de rigor, crase obrigatória. Então, guarde isso. Primeira regra para que nunca ocorra crase. Primeiro caso de crase proibida. Substantivo no plural com a no singular. Descarta-se qualquer possibilidade de crase. Impossível a crase. Não sei se vocês entendem a extensão da palavra impossível, né? Mas é impossível, ou seja, não existe a mínima possibilidade, absurda a crase. Absurda, simplesmente absurda. Outro caso em que não cabe crase de jeito nenhum, se o substantivo for masculino. Impossível a crase. Você vai dizer, mas eu já vi casos de crase com nomes próprios masculinos. Mas veja, nesse caso, a crase não é com o nome masculino, é com o nome feminino subentendido. Então, crase diante de nomes masculinos, impossível. Por exemplo, eu digo assim, ando a pé e a cavalo. Impossível a crase. Por quê? Pé e cavalo são substantivos masculinos. É absurda a crase. Por quê? Por que é absurda a crase? Porque como que pode haver um artigo feminino, diante de um substantivo masculino? Ou seja, impossível a crase. Por isso, impossível a crase. Não há qualquer possibilidade de crase se o termo regido for masculino. O a será apenas a preposição. E se houver uma palavra subentendida? Aí é outra história. Se houver uma palavra subentendida, uma palavra feminina subentendida. Por exemplo, se eu disser assim, fui à igreja de São Paulo, e a de São João. Aí sim, porque quando você diz, eu fui à igreja de São Paulo e a de São João, você está dizendo, eu fui a igreja de São Paulo e a igreja de São João, aquela de São João. Aí nesse caso, crase obrigatória. Mas não por causa do nome São João, que é masculino, mas por causa da palavra igreja subentendida. Então, nesse caso, a crase é com a palavra igreja subentendida. Na verdade, a preposição a, mas demonstrativo a, equivalente de aquela. Eu fui à igreja de São Paulo e aquela de São João. Crase obrigatória. Mas substantivo masculino rejeita qualquer possibilidade de crase. Nesse caso, crase porque, conquanto haja um substantivo masculino, há uma expressão feminina subentendida. Só nesse caso. Está claro isso? Outro caso em que é impossível a crase. Quando, vamos colocar aqui esse caso. Outro caso em que é impossível a crase é quando há verbo, qualquer verbo. Verbo não aceita anteposição de artigo. Então, há verbo, impossível a crase. Por exemplo, nada a declarar. Impossível a crase. Nada a declarar. Declarar é verbo. Impossível a crase. Se você está usando crase neste caso, está incorrendo em erro grave. Nada a declarar. Estou a fim de estudar. Estou a fim de estudar. A fim é masculino a palavra fim, então impossível a crase. Estou a fim de estudar, impossível a crase. Por quê? Fim é palavra masculina. A partir de hoje, partir é verbo, impossível a crase. Em síntese, não cabe crase diante de verbos. Por quê? Porque verbo não aceita anteposição de artigo, nem masculino nem feminino, então impossível a crase. Então, 3 casos, vamos recapitular. Substantivo no plural, a no singular, impossível a crase. Nomes masculinos, impossível a crase. Formas verbais, infinitivo ou qualquer forma verbal, impossível a crase. Está claro? Quero saber em que tempo estão essas formas verbais. Eu vou me aprofundar um pouquinho mais. É assim.
O pretérito. Pretérito é a mesma coisa que passado, né? Pretérito imperfeito do indicativo. Já antecipo a você que essas duas formas verbais estão flexionadas no pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito por quê? Porque é passado. Imperfeito por quê? O imperfeito indica uma ação inacabada ou uma ação prolongada no passado. Veja que era é algo que ocorre que não acaba completamente, se prolonga durante um lapso de tempo no passado. A frase original é: todo era um enorme peso. Se era um enorme peso, veja que se dissesse tudo foi um enorme peso. Foi significa ocorreu e acabou. Era, ocorreu e se prolongou. Então é um tempo prolongado no passado, por isso se chama pretérito imperfeito. E do modo indicativo. Indicativo por quê? Indicativo indica um modo verbal, o indicativo serve para indicar algo objetivo, algo concreto, né? Vamos dizer assim. Né? Para isso que serve o modo indicativo. Algo que ocorre efetivamente, né? De uma forma... Para que serve o modo indicativo? Deixa eu me explicar melhor. O modo indicativo indica sempre um fato real. O modo subjuntivo indica um fato possível. Então, certeza é indicativo, possibilidade é subjuntivo. Então, por isso que é indicativo, porque é certeza, é pretérito, porque é passado, é imperfeito, porque é um passado que se prolonga, né? Um passado prolongado. E indicativo porque indica... algo certo, né? Algo real, apesar de ser algo que ocorre e se prolonga. Então essas duas formas verbais estão no pretérito imperfeito e indicativo. Mas o que eu quero dizer a vocês, como você reconhece? Porque você diz assim, caía pretérito imperfeito, era pretérito imperfeito, mas como é que eu reconheço? Como é que eu sei que é pretérito imperfeito? O que caracteriza isso? Então observe o seguinte, se o verbo for de primeira conjugação, o que é um verbo de primeira conjugação? O que termina em ar. Cantar, amar, assoviar, adequar, estorvar, apropinquar. Verbo de primeira conjugação. O pretérito imperfeito do indicativo é sempre formado do tema do verbo acrescido da desinência vá. Desinência modo temporal vá. O que é tema de um verbo? Tema de um verbo é o verbo no infinitivo, por exemplo, cantar, com a supressão da letra R. Pega cantar, tira o R, fica canta. Acrescenta vá, cantava é pretérito imperfeito do indicativo. Isso é válido para todos, rigorosamente todos os verbos de primeira conjugação. Cantava, amava, adequava, propinquava, assoviava, estorvava, pretérito imperfeito indicativo. Então, como é que eu reconheço que esta forma verbal está no pretérito imperfeito indicativo? É tema mais vá. O que é tema? É verbo menos a letra R. Mais vá é pretérito imperfeito indicativo. Você conhece o verbo? A regra vale para esse verbo. Você não conhece o verbo? A regra vale para esse verbo também. Você nem desconfia de que esse verbo exista? A regra se aplica a ele também. Todos os verbos de primeira conjugação, tema mais vá, pretérito imperfeito indicativo. Agora, para os verbos de segunda conjugação, ou seja, para os verbos que terminam em er, ou para os verbos de terceira conjugação, ou seja, os verbos que terminam em ir, o pretérito imperfeito é um pouquinho diferente. Para os verbos de segunda conjugação, os que terminam em er, vender, fazer, soer, aprazer, verbos de terceira conjugação, sair, gerir, comedir, descomedir, exaurir, verbos de terceira conjugação, a regra é diferente. Você pega o radical do verbo e acrescenta-se-lhe a desinência ia, radical mais ia. O que é radical? Veja, o tema, só para recapitular, tema é o verbo no infinitivo, por exemplo, cantar, vender, partir, menos a letra R. Esse é o tema. Radical é o verbo no infinitivo, por exemplo, cantar, vender, partir, menos ER. Então, você pega vender menos ER, partir menos ER. Aí você tem o radical. Então, o tema é o verbo menos o R.
Radical é o verbo menos ar, er, ir. Então, para os verbos de segunda e terceira conjugações, pega radical, vende e acrescenta ia. Partir, parte, acrescenta ia. Então, por exemplo, o verbo vender é vendia, porque é vende, né, radical, mais ia. Vendia. No caso do verbo partir, é parte, radical, mais ia, partia, e assim por diante. Essa regra se aplica a quase todos os verbos, não a todos, a quase todos os verbos. Vamos testar o verbo cair. Cair, pega cair, tira, a forma verbal é cair, tira ir, acrescenta ia. Então fica eu caía, tu caías, ele caía. Caía é pretérito imperfeito. E o verbo ser é exceção. Se o verbo ser não fosse exceção, você teria que pegar, o verbo é ser, radical do verbo ser, S, teria que acrescentar ia. Não, aí seria eu sia, mas não é. O verbo ser é exceção. O verbo ser é única exceção? Não. Há 4 verbos que são exceção. Ser, ter, vir e pôr. Esses verbos não seguem esse sistema de flexão. Então o verbo ser em vez de sia fica eu era, que o verbo ser é considerado um verbo anômalo. O que isso significa? Significa que apresenta anomalia. O que é anomalia? É uma irregularidade extrema. Irregularidade extrema, anomalia. O verbo ser é um desses verbos anômalos. Existem basicamente 2 verbos anômalos, ser e ir. Por que esses verbos são anômalos? Porque ser, observe, durante a conjugação fica eu sou, tu és. Veja, mudou completamente. Eu sou, tu és, ele és, somos, sois, são. No pretérito perfeito, eu era, tu eras. No pretérito perfeito, eu fui, tu foste. O verbo ir também é um verbo anômalo porque apresenta essa diversidade de formas. Né? Verbo ir, vades, fui, foste, o verbo ir, irei, completamente diferente durante a conjugação. Por isso são chamados de verbos anômalos. Então, as formas verbais era e caía estão flexionadas no pretérito imperfeito do indicativo. O verbo cair fica fácil, né? Radical, cá, mais ia, mais a desinência, né? Ia. Então fica fácil. Mas o verbo ser também está, mas é exceção. Por que é exceção? Porque se fosse seguir a regra, seria eu sia, mas é completamente diferente, é um verbo anômalo. Então, eu era, tu eras, ele era. O verbo ter, eu tinha, tu tinhas, ele tinha. O verbo pôr, eu punha, tu punhas, ele punha. O verbo vir, eu vinha, tu vinhas, ele vinha. A exceção se aplica a ser, ter, vir, pôr e derivados. Manter, eu mantinha, tu mantinhas, ele mantinha. Não é eu mantia. Entreter, entretinha. Eu me entretinha com o bebê e não fazia nada. Eu me entretinha e não eu me entretia. São exceções à regra, ser, ter, vir, pôr e derivados. Todos os demais, de segunda e terceira conjugações, radical mais ia. Os de primeira conjugação, sem exceção, tema mais vá, para formar pretérito imperfeito do indicativo. Quando que se usa o mais que perfeito? Veja só, o pretérito mais que perfeito tem vários empregos. Eu vou aproveitar para mostrar para vocês aqui na nossa nova gramática objetiva, né? Que aqui nós temos todas as regras de emprego de tempos e modos verbais. Só para mostrar a vocês que há muitos empregos, tá? Mas eu vou explicar os principais empregos do pretérito mais que perfeito. A regra diz assim, para o pretérito mais que perfeito. Transmite um fato passado anterior do fato passado, é a principal regra que eu vou mostrar aqui. É basicamente 2 regras, então vou mostrar para vocês logo as 2 aqui. O pretérito mais que perfeito se chama mais que perfeito porque é mais do que o pretérito perfeito. O que significa isso? É mais antigo do que o pretérito perfeito. Ele se chama mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito, então, serve para indicar isso. Por exemplo, eu digo assim, no dia em que você sugeriu o modelo de carro, eu já o comprara. Ora, observe, comprara é mais que perfeito.
Sugeriu é pretérito perfeito. Sugeriu é pretérito perfeito. E comprara é pretérito mais que perfeito. Para que serve o mais que perfeito? O mais que perfeito indica um fato passado, comprara, mas anterior a outro fato passado, anterior a sugeriu. Veja, você sugeriu, é passado, mas quando você sugeriu, eu já o comprara, eu comprei antes que você sugerisse. Então, por isso que se chama pretérito mais que perfeito. Indica um fato completo, indica um fato passado anterior a outro fato também passado. Você vai dizer, professor, eu não me lembro de usar esse comprara. Claro que você não costuma usar o comprara. Você costuma dizer, eu já o tinha comprado. Está errado dizer tinha comprado? Não. A diferença é que comprara é mais que perfeito simples e tinha comprado é mais que perfeito composto. Tanto faz você usar a forma simples ou a forma composta. Eu digo assim, quando você me deu o brinquedo, vovô, eu não o quisera. Ou seja, você me deu passado, mas não quisera. Eu não quis antes que você me desse. Ou então, eu não tinha querido, ou não havia querido, tanto faz. Quisera é mais que perfeito simples. Tinha querido, havia querido, mais que perfeito composto. E no caso do composto, tanto faz usar tinha ou havia, ou seja, pode ser tanto o verbo auxiliar ter, quanto o auxiliar haver, é indiferente. Tinha comprado ou havia comprado, não tem diferença nenhuma, simplesmente é a opção. Então, comprara é a forma simples, tinha comprado ou havia comprado é a forma composta. Quando você me telefonou, eu já lhe escrevera. Você me telefonou, é passado, mas eu escrevi antes que você tivesse me telefonado. Ou então, quando você me telefonou, eu já lhe havia escrito, eu já tinha escrito, havia escrito, forma verbal composta, escrevera, forma verbal simples, ambas no pretérito mais que perfeito. Está claro isso? Outra pergunta que me foi feita foi o verbo haver na função de tempo passado. Sim, o verbo haver na indicação de tempo decorrido, basta que haja um referencial. Para ser tempo decorrido, é sempre impessoal. Pode ser flexionado em qualquer tempo, né? Mas é verbo impessoal. O que significa isso? Fica inflexivelmente na terceira pessoa do singular. Haver no sentido de tempo. Então eu digo assim, há dois anos não assisto jogos no estádio. Assisto a jogos no estádio. Há 2 anos não assisto a jogos no estádio. Por que há 2 anos? Porque é tempo passado. E por que não pode ser há 2 anos? Exatamente porque é passado. Se é passado, você usa o verbo haver obrigatoriamente no singular. Verbo haver, na acepção, na indicação de tempo passado, é verbo não flexível, verbo que se mantém, verbo impessoal, mantém-se inflexivelmente na terceira pessoa do singular. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Vocês são sempre bem-vindos. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se aí no nosso canal, dê o seu joinha aí, né? Ative a sineta para receber notificações. E se vocês quiserem colaborar conosco, de várias maneiras, né? Uma delas, principalmente, é vocês continuarem assistindo às nossas lives, compartilhando com seus amigos, né? Inscrevendo-se aí no nosso canal, seguindo-nos nas redes sociais. Vocês são sempre bem-vindos, eu fico muito agradecido de tê-los aqui conosco. Que Deus abençoe o lar de vocês. Muito obrigado de coração.